Olá a todos. Bem, hoje nós vamos discutir aqui um tema bem interessante em geometria analítica, também um tema que se generaliza depois de uma outra disciplina de álgebra linear, que é o produto interno. Ele tem propriedades muito interessantes, tanto algébricas quanto geométricas, e é o que a gente vai ver hoje. Tá? Bem, então, o nosso contexto aqui vai ser o R3, mas, na verdade, tudo que nós fizermos aqui pode ser definido no R2, ou seja, para pares ordenados. Então, nós vamos fazer aqui para triplas ordenadas, mas tudo poderia ser feito da mesma forma, com as mesmas propriedades para pares ordenados. A única diferença é que a gente não teria aqui a terceira componente, e numa soma, por exemplo, como essa, não teríamos essa terceira parcela. Tá? Então, a definição de produto interno de dois vetores aqui no R3, né, dados por duas triplas ordenadas, é simplesmente você multiplicar as componentes correspondentes e somar tudo. Então, abscissa por abscissa, mais ordenada por ordenada, mais terceira coordenada por terceira coordenada. Então, essa conta aqui, o resultado dessa conta, que é um número real, é o produto interno de U por V. Tá? E tem duas notações clássicas na literatura, uma delas é essa daqui, com o pontinho, e a outra é essa daqui, entre os símbolos de menor e maior, né? Entre esses dois símbolos aqui. Não é bem menor e maior, mas enfim. Essa notação aqui também é muito utilizada para o produto interno. Tá? Esse produto interno que nós vamos trabalhar aqui é chamado o produto interno euclidiano. Esse conceito de produto interno também é um conceito que pode ser generalizado, mas a gente não vai fazer isso aqui em geometria analítica. O produto interno que nós vamos considerar aqui é esse aqui, e ele também é chamado de produto interno usual ou produto interno euclidiano. Tá? Bem, essa conta aqui envolvendo vetores, ela tem algumas propriedades, né? Uma delas é a seguinte, é a propriedade comutativa, tanto faz fazer U por V quanto V por U, né? Por causa da propriedade análoga de multiplicação de números reais, tá? Uma outra propriedade que é interessante, que a gente também vai usar daqui a pouco, é a distributiva, em relação à soma de vetores. Então, vale essa propriedade aqui, né? O U por V mais W é o mesmo que U por V mais U por W. Uma outra propriedade é que se um escalar está envolvido num produto interno, esse escalar pode ficar junto com um vetor ou fora do produto interno, ou junto com outro vetor também, tá? E uma outra propriedade também importante e que caracteriza um produto interno é que ele nunca é negativo, ele sempre é maior ou igual a zero, e zero é só quando isso de um vetor por ele mesmo. O produto interno de um vetor por ele mesmo nunca é negativo, é sempre maior ou igual a zero. E a única possibilidade para dar zero é quando o vetor é nulo. Então, se o vetor não for o vetor nulo, o produto interno de um vetor por ele mesmo, importante, de um vetor por ele mesmo, é estritamente positivo. Uma observação aqui a respeito de terminologia é que a expressão produto interno também é utilizada como produto escalar, tá? Então, são sinônimos, produto interno ou produto escalar, tá? Uma outra propriedade muito interessante e conveniente também, que nós vamos utilizar aqui, é que o produto interno de um vetor por ele mesmo é a soma dos quadrados das suas componentes, ou seja, é a norma do vetor ao quadrado, né? Se você tem aqui um vetor e calcula a norma dele, é a raiz quadrada de abscissa ao quadrado, mais ordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado. Isso é a norma. A norma ao quadrado é simplesmente a soma dos quadrados das componentes. E é justamente norma ao quadrado é pegar o produto interno do vetor por ele mesmo. Tá? Então, isso aqui é muito conveniente, nós vamos utilizar já já essa propriedade, bem como essas outras propriedades aqui. Tá? E vai ser nesse exercício aqui. Dados dois vetores, nós vamos demonstrar que a norma de U mais V ao quadrado é
norma de U ao quadrado, mais 2 vezes o produto interno de U por V, mais norma de V ao quadrado. Isso aqui lembra muito aquele binômio que a gente aprende lá na escola, né? O quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que aqui está num contexto um pouco mais geral, que é o contexto de norma e de produto interno. Tá? Então, essa propriedade aqui a gente vai demonstrar facilmente a partir das propriedades que nós acabamos de ver aqui de um produto interno. Tá? Então, basicamente, usando a última, né, que diz que a norma ao quadrado de um certo vetor é o produto interno dele por ele mesmo. Tá? Agora, nós vamos utilizar a propriedade distributiva. Então, fica U interno U, mais U interno V, mais V interno U e mais V interno V. E usando também a comutativa, nós temos diretamente essa relação. Tá? Algo análogo, inteiramente análogo, pode ser feito para diferença, ou seja, a norma de U menos V elevado ao quadrado, tá? A única diferença é aqui que tem o sinal de menos também. E a conta é exatamente a mesma, só que com o menos aqui, então fica U interno U, que é a norma de U ao quadrado, menos U interno V, menos V interno U, que é a mesma coisa, então menos 2 vezes U interno V, mais V interno V, que é o mesmo que isso aqui. Tá? Então, são duas propriedades muito básicas, simples, que decorrem daquelas propriedades mais básicas também de produto interno. Tá? Uma outra característica muito interessante, que agora a gente enxerga a relação entre uma propriedade algébrica e a sua interpretação geométrica, né? A gente pode interpretar geometricamente uma propriedade algébrica diz respeito quando aquela conta, quando o produto interno de dois vetores é zero, tá? Então, o produto interno ser zero é o mesmo que os vetores serem ortogonais, ou seja, formarem um ângulo de 90 graus, tá? Então, isso também é uma relação muito conveniente, muito importante, ou seja, onde você relaciona um fato geométrico, que é a ortogonalidade, com um fato algébrico, que é aquela conta resultar zero, tá? E a demonstração desse fato aqui, ele é muito simples. Então, se a gente tem aqui dois vetores ortogonais, né, formando aqui um triângulo com o vetor U menos V, né, esse aqui é U e aqui é V, né, esse vetor aqui é U menos V, né, tanto que se você somar esses dois aqui, vai dar justamente U. Aqui fechou um triângulo retângulo, e num triângulo retângulo, o que nós temos? A medida da hipotenusa é igual a medida da hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado do cateto mais o quadrado do outro cateto. Pois bem, o quadrado da medida da hipotenusa é justamente a norma de U menos V ao quadrado. Aí, esse cateto aqui ao quadrado é o mesmo que a norma de U ao quadrado e analogamente aqui. Então, nós temos pelo teorema de Pitágoras essa relação, que é o quadrado da hipotenusa igual ao quadrado de um cateto mais o outro quadrado do outro cateto. Por outro lado, nós acabamos de ver uma propriedade que diz que a norma de U menos V ao quadrado é igual a essa expressão aqui. Ora, igualando essas duas coisas, isso cancela, esse cancela com esse, sobra que o produto interno de U por V tem que ser zero. Tá? Então, aqui a gente facilmente resolve esse exercício. Né? Então, se você tiver duas triplas ordenadas, fizer aquela conta lá e der zero, você tem certeza, pode ter certeza que elas formam um ângulo, né, que os vetores formam um ângulo de 90 graus. Mais tarde, a gente vai generalizar isso aqui falando num ângulo qualquer. Tá? Mas antes disso, vamos aplicar esse conceito de produto interno para obter um outro conceito, que é o conceito de projeção ortogonal. Tá? A terminologia que a gente vai usar é projeção de V na direção de U ou simplesmente projeção de V sobre U. Então, aqui eu tenho dois vetores, um vetor U, um vetor V, tá? E eu vou falar da projeção de V na direção de U ou projeção de V sobre U. É a projeção ortogonal. É como se a gente tivesse uma luz lá em cima iluminando aqui, a sombra que V faz sobre U é a projeção, tá? Então, esse vetor azul aqui, que eu estou chamando de P, é a projeção de V sobre U. É a sombra que V faz na direção
que contém U. Agora a gente vai ver esse vetor V modificar um pouco e vai vendo o que acontece com a projeção dele na direção de U. Então, aqui um outro vetor V um pouco mais inclinado, a projeção dele está aqui, né, a projeção ortogonal. Aqui um outro V, a projeção está aqui, e assim por diante, né? O que a gente pode deduzir ou inferir ou conjecturar? Qual é o palpite que a gente pode ter, por exemplo, quando V é ortogonal a U sobre a projeção de V sobre U? Vai dar o vetor nulo. Exatamente, vai dar o vetor nulo, tá? Agora, aqui uma outra característica, se o ângulo entre U e V é maior que 90, a projeção de V sobre U, ou sobre a direção de U, né? Na direção de U, vai ser um vetor na direção, mas com sentido oposto ao de U. E esses outros, que quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus, a projeção vai ser um vetor com a mesma direção e sentido que U. Tá? Então, aqui a gente tem esses vetores. E agora, a gente vai caracterizar algebricamente essa projeção aqui em termos dos vetores U e V, tá? E que vai implicitamente levar em conta esse ângulo ser maior que 90 ou menor que 90, por causa que vai envolver um cosseno, e isso naturalmente vai afetar aqui o sentido, se é o oposto ou é o mesmo. Tá? Então, a propriedade é o seguinte: dados dois vetores, só faz sentido falar em projeção sobre U se U for um vetor não nulo, tá? Então, dados dois vetores U e V com U não nulo, a projeção de V sobre U é dada por essa fórmula aqui. É um múltiplo de U, esse escalar entre parênteses aqui é a constante que multiplica U, né? Então, a projeção de V sobre U vai ser um múltiplo de U, e o escalar que multiplica U é justamente esse quociente entre o produto interno dos dois vetores envolvidos e embaixo o produto interno do vetor no qual eu estou projetando por ele mesmo, tá? Então, nós vamos agora verificar que a projeção realmente tem essa fórmula aqui, tá? E para isso a gente vai construir esse triângulo aqui, um triângulo retângulo, aqui eu tenho a projeção, né? Vou chamar de P, a projeção de V sobre U, e aqui a gente vai notar o quê? Que essa projeção é um múltiplo de U. Essa projeção é um múltiplo de U. Então, a gente tem que determinar qual é essa constante K, né? Quem é essa constante K? Uma vez determinada a constante K, multiplico por U, nós vamos ter a projeção. Então, para determinar essa constante K, nós vamos enxergar aqui a ortogonalidade de dois vetores, tá? Do vetor U com o vetor, esse vermelho aqui, que é V menos P. Então, se aqui é V e aqui é P, esse vetor vermelho aqui é V menos P, né? Porque, ó, P mais V menos P igual a V, tá? Então, a soma desses dois é igual a V. Isso significa que esse vetor vermelho é a diferença entre V e P. E a ortogonalidade, conforme a gente viu agora há pouco, significa que o produto interno é zero. Então, o produto interno de U por V menos P é zero. É o mesmo, pela distributiva, que dizer que U interno V menos U interno P igual a zero. Jogando um termo para o outro lado, fica U interno V igual a U interno P. Tá? Mais P é igual a K vezes U, então fica isso daqui. E, portanto, aqui a gente tem o K, o valor de K. Basta pegar esse U interno U, que não é zero, porque U é o vetor não nulo, e passar dividindo. E nós temos isso aqui. E, portanto, a projeção é aquilo que nós tínhamos enunciado. Tá? Então, muito simples também estabelecer a fórmula da projeção, que é isso daqui. Agora, nós vamos generalizar aquela representação geométrica do produto interno zero, que era o ângulo de 90 graus. Nós vamos generalizar considerando um ângulo qualquer agora entre dois vetores, tá? Então, para isso eu vou precisar de um exercício auxiliar aqui, que eu vou chamar de exercício 4, e que na verdade é a lei dos cossenos, que a gente estuda também na escola, né? A lei dos cossenos. Basicamente, o que ela diz? Ela relaciona os três lados de um triângulo qualquer com o ângulo, com um dos ângulos, tá? Então, precisamente, se eu tenho aqui A, o lado oposto ao ângulo θ, e B e C, os outros dois lados, a lei dos cossenos diz que vale essa relação aqui. A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto de B por C pelo cosseno do ângulo oposto a A.
Tá? A demonstração disso daqui é muito simples, a gente vai considerar esses triângulos retângulos aqui, ó, esse triângulo aqui e esse outro aqui, e aplicar algumas relações trigonométricas. Por exemplo, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, aqui, ó, nessa relação H igual a B seno θ, a gente está aplicando aqui que seno de θ é cateto oposto, H, sobre hipotenusa B, tá? Seno é cateto H sobre hipotenusa B. Então, passa o denominador multiplicando, fica H igual a B seno θ. Analogamente, cosseno θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, M sobre B. Se cosseno é M sobre B, então é M igual a B cosseno θ. A outra relação é Pitágoras num certo triângulo. Em qual triângulo? Aqui nós podemos enxergar esse segundo triângulo, esse triângulo médio aqui, ó, de hipotenusa A, cateto H e cateto essa diferença entre C e M, né? Porque se tudo é C e aqui é M, esse cateto é C menos M. Aplicando Pitágoras nesse triângulo, nós temos essa relação. E agora eu vou substituir aqui, né? H é B seno θ, então no lugar desse H, B seno θ. Aqui, antes de substituir, vamos efetuar esse binômio, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E agora substitui o M, que é B cosseno θ, tá? Então, aqui, ó, substitui o M aqui e aqui por B cosseno θ. Agora, a gente pode notar que B ao quadrado, seno ao quadrado, e B ao quadrado, cosseno ao quadrado, esses dois aqui, ó, se a gente juntar, vai ficar B ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, só que pela relação fundamental na trigonometria, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, isso aqui, somado com isso, vai dar 1. Então, fica B ao quadrado só. O seno ao quadrado somado com cosseno ao quadrado dá 1. Como o B ao quadrado está em evidência, sobrou B ao quadrado. O C ao quadrado eu repeti e esse aqui eu repeti também. E com isso nós relembramos aí a demonstração da lei dos cossenos. E agora nós vamos aplicar a lei dos cossenos num contexto vetorial para estabelecer uma relação extremamente importante entre vetores e ângulos, né? Então, considere aqui dois vetores U e V, e θ o ângulo formado por eles, tá? Θ o ângulo formado por eles. Nós vamos mostrar agora que o produto interno de U por V se relaciona com o tamanho deles, né, com a norma deles e com o cosseno do ângulo. Isso aqui, de certo modo, vai generalizar aquela propriedade que diz que o produto interno é zero, C e somente C, os vetores são ortogonais. Tá? Bem, basicamente é considerar esse triângulo aqui. Aqui é U menos V, aqui U, aqui V, aqui U menos V. Então, por um lado, aplicando a lei dos cossenos que nós acabamos de ver, então diz que esse lado aqui, a medida desse lado ao quadrado, ou seja, norma de U menos V ao quadrado, é igual à medida do outro lado ao quadrado, mais o outro, menos 2 vezes o produto deles pelo cosseno do ângulo. Está aqui, é a lei dos cossenos. Por outro lado, nós vimos que norma de U menos V ao quadrado é dada por essa expressão. Nós já usamos isso hoje, né? Então, igualando isso aqui, vai se cancelar isso com esse e com esse. O menos 2 se cancela, sobra U interno V igual a isso daqui. Ou seja, a relação que nós queríamos, tá? Então, essa é uma outra propriedade extremamente importante. Essa propriedade aqui é realmente muito importante em geometria analítica, tá? Note que quando o ângulo é menor que 90, o cosseno é positivo e, portanto, o produto interno é positivo. E vice-versa. Se o produto interno é positivo, o ângulo é menor que 90. Analogamente, ângulo maior que 90 equivale a produto interno negativo, tá? E ângulo 90, cosseno é zero, produto interno zero. Tá? Então, isso aqui, de certo modo, generaliza aquela relação que nós vimos. Tá? Com essa relação aqui, nós também podemos falar num outro conceito, que é o conceito de ângulo diretor e o conceito de cosseno diretor de um vetor, tá? Para falar nesse conceito, nós vamos fixar aqui uma anotação, eu vou chamar de E1, E2 e E3, os três vetores canônicos, né? E1 é 1, 0, 0, E2 é 0, 1, 0 e E3 é 0, 0, 1.
vocês vão encontrar na literatura uma outra notação, além dessa aqui, que é I, J e K, né? I com o símbolo de vetor, né? I com a flechinha em cima, J com a flechinha em cima, K com a flechinha em cima, indicando também esses 3 vetores. Os mesmos 3 vetores também são encontrados na literatura com essa outra notação. Tá? Mas eu vou usar essa notação aqui, que é de minha preferência. E1, E2 e E3, os vetores canônicos. Dado um vetor V, x, y, z do R3, os ângulos diretores desse vetor são os ângulos que ele forma com esses 3 vetores canônicos. Note que E1, E2 e E3 dão justamente as direções e sentido dos 3 eixos, dos semi-eixos positivos. Esse aqui é o eixo X, eixo Y e eixo Z, a parte positiva, né? Então, esse aqui dá a direção e sentido do semi-eixo positivo X. Aqui, direção e sentido do semi-eixo positivo Y e aqui do Z. E os ângulos diretores nada mais são do que os ângulos que o vetor faz com os eixos, com os semi-eixos positivos, ou seja, com os vetores E1, E2 e E3, tá? E com o que a gente acabou de fazer, dá para a gente determinar, por exemplo, os cossenos desses ângulos, que nós chamamos de cossenos diretores, tá? Vamos chamar de alfa, beta e gama, respectivamente. Então, nós temos aqui, ó, cosseno de alfa é o produto interno do vetor pelo E1, dividido pelo produto das normas. Isso aqui é a mesma propriedade que nós vimos agora há pouco, só que eu simplesmente passei aquele produto das normas dividindo, né? Mas é a mesma relação que nós acabamos de ver, só reescrita isolando o cosseno do ângulo. Só que o produto interno de V por E1 é x, né? Então ficou isso aqui, né? X sobre norma de V. A norma de E1 é 1, né? A norma disso aqui é 1. Produto interno desse vetor por E1 é x. Então, nós temos essa relação aqui. Cosseno de alfa é x sobre norma de V. E de modo inteiramente análogo, cosseno de beta é y sobre norma de V e de gama é z sobre norma de V. Tá? Com isso, a gente pode extrair, tirar uma conclusão muito interessante também, que é a seguinte, que o versor de V, né, que é V dividido por norma de V, que é um vetor unitário, que tem a mesma direção e sentido que V, isso aqui é o versor de V. Ele tem tamanho 1 e tem a mesma direção e sentido que V. Ele é dado justamente por cosseno alfa, cosseno beta e cosseno gama. Ó, isso aqui, isso e isso são as componentes desse vetor aqui, tá? Cosseno alfa, cosseno beta e cosseno gama. E daí a gente conclui o quê? Que os cossenos diretores têm quadrados somando 1, tá? Então, isso aqui, esse slide aqui, ele vai ser útil na hora que você for resolver algum exercício envolvendo vetores e cossenos diretores ou ângulos diretores, tá? Quando envolvendo o ângulo que o vetor forma com os eixos, né? Então, você tem essas relações aqui entre os ângulos diretores. Por exemplo, se você tem dois deles, você consegue determinar o outro, tá? A princípio, né? Bem, vamos ver agora alguns exercícios envolvendo o produto interno, e, enfim, e ângulo e as coisas que nós vimos, né? Então, o primeiro exercício é o seguinte: considere 3 pontos, A, B e C. A e B estão fixados, né? São esses 2 pontos aqui. E o C é um ponto que está dado em termos de um parâmetro T pertencente a R, tá? Então, o ponto C, para cada valor de T, eu vou ter aqui as suas coordenadas do vértice C. Eles formam um vértice de um triângulo, tá? O que eu quero saber é como que fica o ângulo A em termos de T. Se o ângulo A é maior que 90, é igual a 90 ou menor que 90, tá? Então, a situação é mais ou menos como a que a gente vai mostrar aqui, ó. Aqui nós temos os 3 pontos A, B, C, e para essa posição aqui do ponto C, então os pontos A e B vão ficar fixos, e o ponto C vai variar conforme T varia. Então, a gente vai variar o C e vai enxergar aqui os ângulos, nas 3 possibilidades, ó. Então, aqui nós temos um ângulo obtuso, né, o ângulo em A. Aqui também um ângulo obtuso. Agora, variou um pouco o C aqui, eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aqui um ângulo agudo, aqui um outro ângulo agudo, tá? E o que nós vamos fazer agora é estudar algebricamente esse exercício, né? Então, basicamente é o seguinte: eu vou chamar o vetor AB
eu vou considerar o vetor AB, né? Vou considerar o vetor AB, que é B menos A, ou seja, 2 menos 1, 1, 0 menos 2 dá menos 2, e 1 menos menos 1 que dá 2. E o vetor AC, então AB e AC nós vamos considerar. AC, C menos A, então fazendo a conta aqui, C menos A fica 1 mais T, 5 menos 2T menos 2, está aqui, e menos 3 mais 2T menos 1. Então, menos 3 mais 2T menos menos 1. Então, ficou menos 3 mais 1. Então, ficou menos 2 mais 2T. Então, estão aí os vetores AB e AC. Bem, o produto interno de AB por AC, fazendo a conta, ó, abscissa vezes abscissa, mais ordenada vezes ordenada, mais terceira coordenada vezes terceira coordenada. Fazendo essa conta, vai dar 9T menos 9. E, portanto, colocando agora isso aqui nessa relação que nós vimos lá atrás, né, que o produto interno de vetores é o produto dos seus tamanhos pelo cosseno do ângulo, nós vamos ter condições de classificar o ângulo, né, em termos de t. Como? Se esse produto interno aqui, que é essa expressão, der negativo, significa que o cosseno vai ser negativo, o ângulo vai ser obtuso. Se esse produto interno aqui for zero, ou seja, para t igual a 1, né, que a gente já pode ver aqui, o ângulo é 90 graus, é um ângulo reto. E se esse produto interno for positivo, o ângulo vai ser maior que 90, porque se isso aqui é positivo, como isso aqui também é positivo, esse cosseno vai ter que ser positivo e, portanto, o ângulo é menor que 90, ou seja, é um ângulo agudo, tá? E, basicamente, a gente tem aqui, ó, para t menor que 1, essa expressão é negativa. Logo, o cosseno é negativo, logo o ângulo é maior que 90. Então, aqui nós temos duas situações, né? Quando t igual a 1, o ângulo é reto, porque quando t igual a 1, essa conta dá zero, portanto, isso dá zero, portanto, o cosseno vale zero. E quando t maior que 1, essa conta é positiva e, portanto, toda essa conta aqui é positiva e, portanto, o cosseno é positivo e, assim, o ângulo é agudo. Tá? Então, simples, né? Muito simples de resolver esse exercício. E, em função de t, a gente tem os ângulos, né? Aqui mais uma ilustração dessa situação, onde o t é maior que 1 e o ângulo é agudo. Tá? Agora, vamos aproveitar esses mesmos pontos do exercício e analisar uma outra questão. Eu quero um ângulo específico. Para que valor de t o ângulo vai ser de π/6 radianos, né, ou 30 graus? Aqui a gente tem um ângulo de 30 graus nessa figura. Tá? Então, qual é o valor de t que vai fornecer o ponto C, que vai dar um ângulo de 30 graus aqui no ângulo A? Tá? Bem, as primeiras contas são iguais, né? Eu vou calcular o vetor AB, o vetor AC, está aqui, o produto interno de AB por AC, porque nós já sabemos que a relação entre o ângulo entre dois vetores, né? Que é o ângulo entre o vetor AB e o vetor AC, há uma relação com o produto interno e produto das normas. Tá? Então, vamos calcular o produto interno de AB por AC, está aqui, é o que a gente já tinha feito, né? E agora usar nessa relação. E como agora nós queremos π/6, o cosseno de π/6 é o mesmo que raiz de 3 sobre 2. Bem, então o que a gente faz agora? Passa esse 2 multiplicando, a norma de AB é 3, né? A norma desse vetor aqui é raiz quadrada de 1 mais 4 mais 4, que dá 3. Então, basicamente, nós fizemos esse produto interno aqui, que deu 9, que multiplica t menos 1. Aí tem um 3 aqui que passou dividindo, ficou 3, né? E com esse 2 multiplicando ficou 6. Enfim, igualando essa expressão aqui com essa, substituindo norma de AB por 3, passando esse 2 a multiplicar, a gente vai ter justamente essa relação aqui. 6 que multiplica t menos 1 igual a raiz de 3 vezes norma de AC. Eu não explicitei a norma de AC aqui como norma desse vetor, porque isso aqui é mais uma manipulação algébrica que vai ficar de tarefa, tá? Então, você põe a norma de AC aqui, que é raiz quadrada de isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Quando você substitui aqui, eleva os dois lados ao quadrado, e usar o fato de que t tem que ser maior que 1 para o ângulo ser agudo, como nós já tínhamos visto. Quando você eleva ao quadrado, você fica com uma equação de segundo grau que vai ter duas raízes, mas uma delas vai ser menor que 1. Então, você vai escolher a outra que vai ser maior que 1, que é justamente
3 mais raiz de 15 sobre 3, tá? Então, quando você substitui a norma de AC, que é isso aqui que vai dar em função de t, e resolve a equação, você vai ter dois valores de t, mas só um deles que é possível, porque é o t maior que 1. O outro valor de t, essa expressão ficaria negativa, e isso aqui não pode ser negativo. Tá? Então, t vai dar esse valor aqui. Tá? Um outro exercício, ainda no mesmo contexto, os pontos A, B e C dados no exercício 5 e 6, tá? Só que agora eu vou especificar um valor de t. Por exemplo, t igual a 5/3. Eu não substituí aqui só por comodidade, por uma questão de conveniência, eu ainda não substituí esse t aqui para fazer essa conta. Eu vou deixar para substituir depois, tá? Então, considere os 3 pontos ABC, vértices de um triângulo aqui, por exemplo, uma posição deles para um certo valor de t, né? Isso aqui é para t igual a 5/3, uma posição assim. Obviamente que aqui essa representação está no plano, então eu não fiz questão de representar os pontos num sistema tridimensional, visualizar em perspectiva, porque isso ia ofuscar um pouco a essência da interpretação geométrica. Então, a interpretação geométrica aqui está mais qualitativa do que quantitativa, tentando expressar as coordenadas exatas dos pontos, tá? Mas é mais para a gente entender a ideia do que está por trás do exercício. Um triângulo ABC, e o que eu quero é calcular essa altura relativa ao vértice, ao lado AB, tá? Para calcular essa altura, como é que a gente vai fazer, né? Bem, nós vamos usar aqui os conceitos que nós discutimos até então. Vamos ver como calcular essa altura aqui, tá? Se nós encontrarmos, por exemplo, esse ponto P, né, a altura vai ser a distância de C até P, por exemplo, é uma forma, tá? Então, nós vamos aqui, de novo, considerar os vetores AB, AC, eu ainda não substituí t igual a 5/3 aqui, por conveniência, tá? O produto interno de AB por AC nós vamos precisar. E por que que nós vamos precisar desses mesmos elementos já calculados anteriormente? Porque nós vamos enxergar o ponto P da seguinte maneira. Esse ponto P, que é a projeção ortogonal aqui no lado, que vai me fornecer o pé da normal, né? E que a partir dele eu vou calcular a altura, ele tem a seguinte propriedade: o vetor AP vai se relacionar com o vetor AC e com o vetor AB. De que maneira? O vetor AP vai ser justamente a projeção de AC sobre AB. Ó, esse vetor AP é justamente a projeção do vetor AC sobre o vetor AB, tá? Se a gente consegue calcular essa projeção AP, tendo ponto A, nós vamos calcular o P. E daí está resolvido o exercício, basicamente, tá? Bem, a projeção de um vetor sobre outro, nós vimos como calcular, como que era mesmo? Era o produto interno dos dois vetores, que é isso aqui, dividido pelo produto interno de AB por AB, que é 9, ó, produto interno de AB por AB é 9. Então, eu faço o produto interno dos dois vetores, é isso aqui, dividido por 9, deu t menos 1. Multiplica pelo vetor AB. Então, tá aqui, ó. Essa fórmula, a fórmula da projeção que nós vimos lá atrás, que é o quê? Produto interno dos dois vetores, dividido pelo produto interno desse de baixo aqui por ele mesmo, vezes o vetor AB, tá? Então, tá aqui, ó, o vetor AB está aqui, e o produto interno deu isso, produto interno de AB por AB deu 9, quando faz a divisão, né, vai dar justamente isso daqui. Agora eu substituo t igual a 5/3, então essa conta aqui ficou 2/3, então esse é o vetor AP. Se AP é esse vetor, e sabendo que AP é P menos A, então quem é o ponto P? Se P menos A é isso aqui, quem é o ponto P? É A mais isso aqui. Então, fazendo a conta, o P é esse ponto aqui. E, portanto, se P é esse ponto, a distância de C a P é a altura procurada, né? A distância de C até P eu posso calcular pela medida do vetor PC ou CP, tanto faz. Ó, o vetor PC é C menos P e C menos P, né? Fazendo a conta agora, ó, o C, que é esse ponto aqui, menos o P, que é esse ponto, com o T correspondente, vai dar 210, tá? E fazendo a distância, o tamanho desse vetor, que é a distância, a gente vai ter raiz de 5, que é a altura do triângulo, tá? Bem, um outro exercício que
que também vai envolver agora uma análise interessante sobre produto interno, é o seguinte. Imagine uma circunferência aqui, um diâmetro AB e um ponto P qualquer dessa circunferência. Então, um diâmetro qualquer e um ponto qualquer da circunferência, tá? O que a gente vai fazer é provar que de qualquer ponto dessa circunferência, por exemplo, aqui do ponto P, tá? O ângulo que a gente enxerga o diâmetro é de 90 graus, tá? O ângulo que desse ponto P a gente enxerga o diâmetro é um ângulo de 90 graus, tá? Π sobre 2 radianos, tá? Então, isso que a gente vai provar agora. Bem, e para isso nós vamos usar vetores e as relações ou as propriedades que nós vimos hoje. Por exemplo, nós vamos considerar esse vetor aqui, PO, vamos chamar de U. O vetor OA, vamos chamar de V, tá? OA, vamos chamar de V. Portanto, o vetor PA, quem é? É U mais V. Então, ó, U mais V é o vetor PA. E vamos considerar também o vetor U menos V. Ó, se esse vetor OA é V, o vetor OB, que é o oposto, ó, já que isso aqui é um raio, né? Tem a mesma direção, é um diâmetro, então aqui são paralelos, tem o mesmo tamanho, porque o tamanho é o raio. Então, o vetor OB é o mesmo que menos OA, ou seja, menos V. Então, esse vetor aqui é o menos V. Então, U menos V igual a PB. Tá? O menos V igual a PB. E a ortogonalidade aqui, né, o ângulo de π sobre 2 radianos, é justamente PA e PB, que é o que a gente vai provar agora, que o ângulo entre PA e PB é de 90 graus. E para isso, basta ver que o produto interno vai dar zero. Bem, o produto interno de PA por PB é U mais V por U menos V. Fazendo a distributiva aqui fica norma de U ao quadrado menos norma de V ao quadrado, porque aqui o V por U e U por menos V se cancelam. Então, vai dar isso aqui. Só que a norma de U é o raio e a norma de V também é o raio. Então, isso aqui vai dar zero e, portanto, o ângulo é realmente 90 graus, como a gente queria provar. Tá ok? E com isso, nós encerramos essa discussão, tá? E a aula de hoje.